Sabe, essa imagem é bem familiar, né? Uma paisagem cortada, uma estrada dividindo tudo em pedaços. Mas o que será que isso significa de verdade para a vida que pulsa ali dentro? Pois é, a resposta ela é mais complexa do que parece. Porque acredite se quiser, nem toda fragmentação é igual. Para a gente entender essa diferença, vamos ter que dar um passo atrás e ver como a própria natureza já divide o mundo. Então, vamos começar por aí. A natureza, ela mesma, já é uma grande fragmentadora de paisagens. Só que tem um detalhe crucial. Ela faz isso numa escala de tempo de milhões de anos. É um processo super lento, bem gradual. A gente está falando de tempo geológico mesmo, coisa que é movida por flutuações climáticas gigantescas, tipos de solo que mudam completamente o ambiente, o surgimento de uma cadeia de montanhas, tudo bem devagar. E o resultado disso, olha que interessante. Esse isolamento lento, ele não leva à extinção. Pelo contrário, ele cria vida nova. As populações vão se adaptando, sabe, ao longo de eras, e isso dá origem a um processo que a gente chama de especiação. Isso mostra uma coisa incrível. A fragmentação, nesse contexto natural, é uma força criativa. É ela que impulsiona a biodiversidade. E o resultado são altas taxas de endemismo. O que é isso? São aquelas espécies que só existem ali, naquele cantinho do mundo e em nenhum outro lugar. Ok, mas aí, num piscar de olhos, claro, falando em tempo geológico, surge uma força completamente nova. E essa força começa a fragmentar a paisagem de um jeito, bem, de um jeito muito mais rápido e violento. E é aqui que mora a diferença crucial. Pense assim, a fragmentação da natureza é tipo uma dança lenta, um balé da evolução que leva milênios. Já a nossa fragmentação, a humana, é um soco, um choque repentino e brutal no sistema, que não dá tempo para nada. E as causas? Ah, essas a gente conhece bem. É a agricultura se expandindo, são as cidades crescendo, estradas e mais estradas cortando o que antes era uma coisa só, um habitat contínuo. O que sobra? Pequenos pedaços, ilhas isoladas de natureza. E essa frase, sem bichos a floresta morre, ela é muito poderosa. Mas por quê? Simples. Porque esse isolamento rápido, abrupto, corta os caminhos dos animais. Eles não conseguem mais encontrar comida, não conseguem encontrar parceiros para se reproduzir. E aí o que acontece? Acontece o cruzamento entre parentes, as populações diminuem e, no fim das contas, o ecossistema inteiro pode entrar em colapso. Agora vamos focar em um outro ponto. Quando uma floresta é cortada, não se cria só uma linha no mapa. Criam-se quilômetros e quilômetros de borda. E essa zona de fronteira, essa borda, ela é um ambiente muito, mas muito mais hostil do que se imagina. Não é só uma beiradinha. É uma verdadeira zona de impacto, uma área de degradação que entra fundo no que restou da floresta, como uma ferida. Pensa só, o microclima ali muda completamente. Fica tudo mais quente, o sol bate direto, o vento é mais forte, o solo fica mais seco. Todo aquele equilíbrio do interior da floresta, que é mais fresco, úmido e escurinho, se perde. E isso é um estresse enorme para a vida que evoluiu ali dentro. E claro, isso gera uma cascata de problemas. Espécies que são mais sensíveis, como anfíbios, muitos insetos, simplesmente somem. O risco de incêndio dispara. E as próprias árvores grandes do interior começam a morrer. É como se a floresta começasse a ruir, de fora para dentro. Mas calma, nem tudo está perdido. A ciência está buscando soluções. E uma delas é ao mesmo tempo elegante e super poderosa. Vamos reconectar essas ilhas de natureza que foram isoladas. A gente chama isso de corredor ecológico. Dá para pensar neles como, sei lá, pontes ou rodovias da natureza. São caminhos que permitem que a vida selvagem se mova de um fragmento para o outro, se misture e assim mantenha populações mais fortes e saudáveis. Tá, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: isso funciona na prática? E a resposta, felizmente, é sim. Os dados científicos sobre isso são bem claros. Olha esse dado, uma meta-análise gigante que juntou 78 estudos diferentes. Mostrou que os corredores aumentam o movimento de animais entre os fragmentos em 50%. Isso é muita coisa. 50% a mais de chance de polinização, de dispersão de sementes, de manter a saúde genética das populações. É um verdadeiro divisor de águas.
E não pense que construir um corredor é só sair plantando árvore. Não, não. É um processo super técnico. Envolve analisar paisagem, entender os fatores sociais e econômicos da região. E hoje em dia, até inteligência artificial é usada para mapear o melhor caminho, a rota mais eficiente e com menor custo para todo mundo. Tudo isso nos leva a uma mudança de perspectiva. Sabe, a gente começa a enxergar a paisagem não mais como um monte de parques e reservas isolados, mas sim como uma grande rede, toda conectada e, por isso mesmo, muito mais forte, mais resiliente. Então, vamos amarrar as ideias. De um lado, a fragmentação causada por nós isola a vida selvagem. O efeito de borda vai lá e piora a situação, degradando o que sobrou. E do outro lado, como solução, vem os corredores, que já se provaram uma ferramenta fantástica para reconectar tudo de novo. Acho que a lição principal aqui é essa diferença. Os fragmentos naturais evoluíram para ser ilhas, cada um com sua riqueza única. Já os fragmentos que nós criamos, eles foram forçados a se tornarem ilhas. Por isso, a gente precisa preservar aquelas ilhas naturais e, ao mesmo tempo, trabalhar ativamente para reconstruir as pontes que a gente mesmo quebrou. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão, né? À medida que a gente continua moldando o nosso planeta, será que a gente consegue aprender a projetar paisagens que criam pontes, em vez de criar barreiras? Fica aí o pensamento sobre o nosso papel, que não é só de morador, mas também de arquiteto do futuro deste planeta.